Olá, estamos começando mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel, e hoje nós vamos entrar na parte 24 e no capítulo 22 do livro de Gênesis. Você que tem nos acompanhado já sabe que nós estamos examinando o livro do Gênesis, fazendo uma hermenêutica básica, uma hermenêutica simples, no intuito de você, a partir disso aí, você encontrar brecha para entrar, para pesquisar mais, para se interessar pela palavra de Deus. Até porque os vídeos nossos é no máximo 30 minutos. Então é uma hermenêutica simples, básica, bem explicada. As pessoas que têm nos assistido têm nos elogiado pela forma de explicação, é bem explicadinho. Mas é que você possa continuar buscando outras fontes, possa continuar encarando a palavra de Deus, né, irmão Alexandre? Está aqui comigo o irmão Alexandre. A paz, irmão Alexandre? Paz, irmão Valmiran, paz a todos que estão nos vendo. É isso aí mesmo, não tem muito o que dizer. Vocês podem observar que a gente está indo até direto para o texto, para a gente ganhar mais tempo. Porque tem textos que são muito longos. Aqui eu estou com a minha biblinha toda destruída aqui, mas eu gosto muito dessa Bíblia, a Bíblia de Estudo Almeida. Apesar que eu gosto muito da minha Torá também. Mas é isso aí, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Então vamos lá direto ao texto. Depois, se der tempo, a gente faz alguma consideração. Então, estamos no capítulo 22. Você dá uma paradinha, lê todo o texto. Se possível, até os antecedentes. Se você está vendo só esse vídeo agora, depois eu aconselho a ver todos os outros vídeos. Deus prova Abraão, está na epígrafe do meu texto aqui. Diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Pô, depois destas coisas, que coisas? As coisas que aconteceram antecedente aqui, né? Quando Abraão fez, quando Agar anda no deserto, o anjo do Eterno aparece para ela, né? Depois aqui, juntamente com essa narrativa, vem Abraão fazendo aliança com Abimeleque, né? E com Ficol, o comandante do seu exército. Aí no finalzinho aqui foi Abraão por muitos tempos morador da terra da Filístia, né, ou dos filisteus. Então, depois destas coisas, porque existe a narrativa, ela continua, a sua narração ela continua, né? O escritor continua narrando os fatos. Então vamos lá. Então diz assim, né? E pôs Deus a prova e disse, a prova Abraão e disse, a prova ele disse, Abraão, Deus falando com Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes em que eu te mostrarei. Então o que acontece? Muita gente hoje, né, Valmiran, sobe para os montes para orar, né, sem entender que a cultura semita é uma cultura que envolve muito, principalmente a cultura politeísta, envolve muito a ideia de que os deuses moravam nos montes. Então esse conceito permeou até mesmo o povo de Deus, que depois, posteriormente, subiam aos montes. Existem vários montes memoráveis na Bíblia que Deus falou com seus emissários, né? Falou com seus profetas, falou com Moisés, falou com Abraão, né? Então, nós temos que entender o contexto cultural. E diz aqui, né? Vai, toma teu filho único, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Outra questão, era costume dos povos antigos sacrifício humano. Então, para Abraão, isso não é muito estranho. Para nós é algo abominável, porque nós somos de outro tempo, de outra época, e é difícil para as pessoas entenderem isso, mas era costume muito comum o casal apresentar o seu filho primogênito e lançá-lo ao fogo, a Moloque ou outro deus pagão. Então, quando Deus fala com Abraão, isso era uma coisa que fazia parte da cultura de Abraão.
Nós temos que entender que pouco tempo Abraão havia saído da sua terra, da sua parentela. Deus falou: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Dali vou te fazer uma nação e tal. Então esse costume de oferecer o seu filho em holocausto era um costume até comum dos povos antigos. Sim. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, o que o texto está querendo apresentar aqui? Deus está querendo mostrar para Abraão que ele está no controle da história. Porque antigamente as pessoas entendiam que os deuses eram territoriais. Como é que isso funciona? O Monte Or. O Monte Or, quem é o deus do Monte Or? É o deus Ícar. O Monte Seir. Quem que é o deus do Monte Seir? É o deus, eu estou usando só exemplos. O deus El. Ou o deus Lamar. Então o que acontece? Tinha-se muito na mente daquele tempo que os deuses eram territorialistas. Então existiam deuses de monte, deuses de vales. Então, porque acreditava-se que os deuses pousavam nas montanhas. Então o que Deus está querendo mostrar para Abraão? Que ele não precisa de um lugar específico para apresentar o seu poder a Abraão. Em qualquer lugar, em qualquer setor, Deus é Deus. Qualquer monte que Abraão subisse, Deus ia executar. Então, para nós, hoje é muito fácil nós compreendermos isso, que a nossa mente, para nós é tranquilo isso, mas para Abraão, e talvez para Isaac, Jacó, a cosmovisão deles ainda era aquela visão de que os deuses eram territoriais. Então, tinha-se muito esse conceito. Então vamos lá. Abraão também sobe ao monte, mostra também a obediência, né? Também, uma série de coisas, né? Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse, ó, pra você ver, 3 dias após isso, a chamar. Você imagina, 3 dias com aquilo na cabeça? E detalhe, a maior preocupação de Abraão era que Isaac era o filho único dele. Então, aqui vai mostrar uma série de questões, né? Mas, principalmente que Isaac era o filho único dele. O autor aos Hebreus, por exemplo, quando ele vai fazer uma interpretação disso, ele chega a dizer que Abraão cria que Deus ainda poderia até ressuscitar Isaac dos mortos. Né? E segundo o que a gente entende, até figuradamente o recobrou, né? Mesmo. Então, vamos lá. Então disse aos seus servos: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E esse adorado aqui não é chegar lá em cima do monte e cantar umas 3 músicas gospel e descer, não. Esse conceito, isso é coisa moderna. O adorar era sacrificar o animal, queimar o cordeiro, queimar o animal ali, ou então um ser vivo, né? No caso, um ser humano, no caso, né? Esse era o adorar para eles. Então, tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, né? Mandou Isaque carregar seu filho. Ele, porém, levava às mãos o fogo e o cutelo, que era o punhal para desferir o golpe sobre Isaac, né, para sacrificar o rapaz. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Só para você ver, ele já, né, sabendo que o costume, né, de sacrificar, né, nos altos, né, no monte ao Eterno, e ele via também as outras nações sacrificando aos seus deuses. Então era elemento comum para ele isso, né? O cutelo, o fogo, a lenha. Então vamos lá. Existe aqui alguns conceitos.
Alguns chegam a dizer que aqui Isaac era um rapazinho ainda. Sim. Em torno de 17, 16 anos. Mas eu já ouvi outras fontes dizendo que Isaac aqui tinha 33 anos. Então, não se sabe ao certo, né? Mas o fato é, se ele tinha 33 anos de idade, ainda denota mais ainda a obediência de Isaac. Ou seja, ele poderia resistir, ele poderia Exatamente. correr. Até se ele fosse rapazinho, né? Ele poderia resistir. 17 anos. Sim, mas tudo bem. É porque nos filmes, né, você vê a representação de Isaac sempre com um rapazinho de 12, 13 anos e provavelmente ele era mais velho. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. A narrativa mostra aqui que Abraão ainda estava esperando a intervenção divina. Abraão esperava que Deus fizesse um milagre, algo similar. Se tiver até um comentáriozinho aí, você pode observar aí. Chegando no lugar que havia designado, ali edificou Abraão um altar. Abraão edificou ali um altar, provavelmente um altar de pedra, né? Sim. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaac. Por quê que amarrou? Era costume amarrar os animais, ou se a outra nação sacrificava crianças ou algum outro tipo de ser, tinha que amarrar, porque senão põe fogo no lugar e coloca um ser vivo lá para você ver o que vai acontecer, vai cascar o fora dali. Então, né, tinha que amarrar. Pois a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, né, para matar o seu filho. Mas do céu bradou-lhe o anjo de Adonai, ou o anjo do Eterno: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então a questão toda está aqui. Abraão cria, segundo a narrativa, uma prova. Deus queria pôr Abraão à prova. Por que Deus precisa provar o homem? Deus não precisa provar para saber se nós vamos ser fiel ou não, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Deus, qual é a necessidade da prova nesse aspecto? É para o homem aprender. É o homem que tira bom proveito disso. Se estrutura mais. Né? Sem dúvida. É o homem que se estrutura com isso. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Ele estava enroscado entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em sacrifício, em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, Abraão foi bem sucedido na prova, né? Passando a mão no rosto, que estou suando bastante, que está bem quente. Então vamos lá. E disse... Não, peraí. 15, né? Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Esse anjo do Senhor provavelmente seja uma figura teofânica do Eterno, né? Porque olha aqui a palavra, disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Então eu não vou entrar na questão do anjo do Senhor aqui, porque nós vamos ver várias vezes o anjo do Senhor aparecendo nas narrativas bíblicas, e você vai tirando sua própria conclusão. E deveras te abençoarei. Olha, eu te abençoarei. O anjo não está falando assim, Deus vai te abençoar ou o Eterno vai te abençoar, não. Eu te abençoarei. Então, por isso que a possibilidade de aqui realmente ser uma manifestação teofânica do Eterno. Deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Isso é uma clara hipérbole, né? Porque
isso é um exagero. A areia do mar, né? A areia na praia do mar e as estrelas no céu são incontáveis, são infindáveis, né? A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha o que Deus está dizendo a Abraão aqui. Através do anjo do Senhor, o que Deus está dizendo aqui? Que por causa desta apresentação de Abraão, dessa passagem dele por essa prova, através disso, ele seria bem quisto, né, pelas outras nações que viriam posteriormente. Nelas serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui existe um claro significado espiritual nessa passagem. O intuito de mostrar aqui é a obediência, é ouvir a voz do Eterno. E como nós ouvimos a voz do Eterno? Não tem outro jeito senão as Escrituras Sagradas. Então hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Mas tem muita gente que vai falar assim, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Tem palavra do homem, tem palavra de Satã, né, de Ra-Satã. Mas nós temos que entender o seguinte, a Bíblia, na sua essência, ela é a palavra de Deus. É nesse sentido que eu quero dizer. E aqui, realmente, tem homens falando, tem pessoas falando, tem a influência do escritor, tem também. Mas nós temos que entender que Deus está por detrás disso. Se nós não aceitarmos isso, eu te aconselho a pegar sua Bíblia, encostar ou jogar até fora. Se você não acredita nos textos bíblicos, qual é o motivo de estudá-los? Por qual motivo? Se não distrair deles, né, Valmiran? Algo de objetivo para sua vida? Eu penso desta forma. Obedecesse a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, né? Ele desceu do monte junto com Isaac, e juntos foram para Berseba. Ali fixou residência. Nós sabemos que naquele período eles ainda eram seminômades, né? Sempre andando para um lado, para o outro, sempre, né? Porque ainda não tinha estadia fixa. Passadas estas coisas, foram dadas notícias a Abraão. Neste tempo, Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Então ele ouviu que Milca deu filhos ao seu irmão a Naor, né? Uz, o primogênito, Buz, o seu irmão, Quimiel, pai de Arã, Quedesse, Razor, Pildas, Tidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes oito deu à luz Milca a Naor, filho de Abraão. O que a narrativa está querendo apresentar aqui? Apresentar que da mesma forma que Abraão teve os seus descendentes, os seus parentes também tiveram seus descendentes. Sim. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos. Teba, Gaã, Taás e Maacá. Então é isso aí. Então, toda a questão está na obediência. Né, tá na obediência, pode falar. Isso, na obediência de Abraão. Na fé que ele tinha, igual o irmão Alexandre falou, ele tinha ainda convicção, ele tinha esperança ainda que Deus ia fazer algo ali no último momento. Exatamente. Então, inclusive, o Novo Testamento vai abordar isso com maestria. Eles vão, os escritores do Novo Testamento vão usar várias vezes a figura de Abraão como figura de obediência, como figura de uma pessoa que foi realmente exemplo para outras nações. Como testemunha, como ouvidor da voz de Deus, como amigo de Deus. Então essas qualidades de Abraão que são apresentadas no Novo Testamento, elas ficam bem claras e demonstram o que você acabou de dizer, Valmira, que é a obediência. E o pai da nossa fé, né? Sem dúvida, ele é o pai. Ele é o pai da nossa fé. Inclusive, ele é pai da fé de 3 grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, realmente, Abraão, ele é um exemplo de fé dentro do tempo dele, né? Dentro da cultura, do tempo em que ele viveu.
sintetizando para a nossa época, ele foi um bom exemplo de obediência ao Eterno, de não esmorecer, né, de sempre estar ali ligado na vontade do Eterno. Não tinha Bíblia, não tinha Torá, não tinha Talmud, não tinha nada, era tudo tradição oral. Recebia as informações dos demais, ele ouvindo a voz do Eterno, segundo a narrativa. Então é isso aí que permeou o coração de Abraão, né? Então é isso aí, não tem mais o que dizer. Agora é só indo para o próximo vídeo. Próximo vídeo, viu? A paz seja contigo. Shalom a todos.